Bom, essa aqui é a parte número 2 da aula de hoje, né? Então, a receita é simples. A receita para ancorar um vetor livre. Quando digo ancorar, de novo eu digo, né? Cara, é construir um vetor equivalente a um vetor dado, que tenha P na origem. E como que tu vai ancorar um vetor livre? Bom, o P está em zero. E a cabeça? A cabeça será cabeça menos cola. Ou seja, cabeça menos o P. A cabeça é B, o P é A. Então, tu faz a diferença entre B com A. Se supõe que tu sabes sumar vetores. Vou fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Então, vamos para R3. Então, vamos lá. Eu vou tirar esse monte de vetores aí. Tirar esse vetor aí. Pronto. Eu vou tirar esse cara aqui também. E vou construir o seguinte vetor. 1, 2, 3. E 5, 2, 0. Ó, 0, né? 5, 2, 0. Pronto. Se esse cara aqui, vamos colocar as entradas dele. Vou colocar aqui o tempo. Para não virar doido, né? E fazer uma aula de 3 horas. Ok, nome e valor. ID, esse cara aqui, vou colocar também nome e valor. Vou apagar esse aqui e esse aqui. Pronto, eu vou construir um vetor, digamos que tenha cabeça, que P aqui. É aqui. E cabeça em D. Cá, pá, pá. Pronto, o vetor está livre? Tá, porque o P não é zero, né? E agora eu vou construir um vetor equivalente com esse cara aqui que esteja preso na origem. Então, para isso eu faço assim. Faço primeiro D menos C. Eu vou fazer aqui a conta. D menos C. Quem é D? D é 5, 2, 0, né? Menos 1, 2, 3. Vamos fazer direitinho aqui para que tu... Pronto, aqui está. Ah, professor, não sei fazer isso aqui não. Então vamos lá. 5, 2, 0. 5, 2, 0. Isso aqui é um mais, um menos 1. E C é 1, 2, 3. Então, a suma, né? Essa diferença tu pode escrever assim, ó, 5, 2, 0 mais o menos 1 vezes 1, 2, 3. Então, isso aqui, ó. 5, 2, opa, 5, 2, 3, 0, né? Mas o vetor, agora eu sei multiplicar um real por um vetor. Então, seria menos 2 a menos 1, né? Menos 2, menos 3. E agora tu sabes sumar vetores, né? Então, 5 menos 1, 4. 2 menos 2, 0, né? E 0 menos 3, menos 3. Então, a cabeça do vetor que vou construir, né? É 4, 0 menos 3, se não teve erro. Então, é isso. Pronto. Então, aqui tu diz, ah, bom, 4, vamos lá. Vamos ver se está tudo certo. 4, 0, menos 3. Opa, está estranho isso aí. Está estranho. Estranho. Por quê? Porque daria um vetor com uma orientação diferente, né? Ah, tá. Não, desculpa. É porque eu coloquei a cabeça aqui, né? Seria C menos D.
Então, desculpa. Aqui é C menos D. A confusão se criou pela cabeça. Então, seria o contrário, que seria 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos D. E D é 5, 2, 0, né? Então, isso aqui... então, vamos desde assim. Pronto, agora sim. Eu vou corrigir esse aqui, editar. Então, seria 1, 2, 3. 1, 2, 3. Más, abro um parênteses aqui, menos 1, vezes 5, 2. Então, agora sim, igual a 1, 2, 3, más, menos 5, né? Menos 5, menos 2 e 0 aqui. Agora sim, 1 menos 5, menos 4, 2 menos 2, 0, aqui seria 3. Então, beleza. Então, aqui é menos 4, e aqui 3. Opa, aí agora sim. Então, agora vou construir o vetor com P em 0 e cabeça esse cara aqui. Pá. Então, se tudo está correto, esse vetor 0 é equivalente com esse cara aqui. Vamos ver se é verdade. Vou construir aqui, ó, eu abro aqui, ó, pá. P em F, que é a origem, clico no vetor, pá, e coincide aqui. Ó. Então, estou construindo, né, um vetor que de fato é equivalente, um vetor que de fato é equivalente com esse vetor aqui e está ancorado. Então, para todos os efeitos, em vez de trabalhar com esse cara aqui, eu trabalho com esse, né? Que de alguma forma é igual. Não é igual, é equivalente. Beleza? Ok, então voltamos. Então, em teoria, já sabemos como ancorar um vetor livre. Beleza. Eu vou pular isso aqui. Pessoa fica... Bom, digamos, vamos lá. Como que seria a construção em 2D de um vetor equivalente? O que está fazendo o GeoGebra? Então, vamos lá. Por que o vetor ancorado tem cabeça B menos A? Então, vamos lá. Digamos que yo te doy un vector libre, ¿no? Un vector libre, un vector AB, ¿no? Ese vector AB, ¿ok? Y ese vector no descansa en una línea vertical, él no descansa. Tú supondo que no descansa sobre una línea vertical. Entonces, esa línea LAB es la línea que contiene un segmento AB. O sea, es la línea que pasa por AB. Pelo punto A y pelo punto B. Agora, essa linha tem uma inclinação, né? A inclinação dessa linha é esse número aqui. Né? Essa linha tem essa inclinação. Agora, eu te digo, eu preciso, né, construir um vetor equivalente com esse aí que esteja ancorado em 0. O que eu tenho que fazer? Bom, tenho que construir uma linha paralela à linha LAB. Beleza? Não é qualquer linha, é uma linha paralela à linha LAB. Né? Então, para construir uma linha paralela à linha LAB, eu tenho que construir uma linha com a mesma inclinação, né? Isso indica que as linhas são paralelas, ou seja, é uma caracterização de linhas paralelas, devem ter a mesma inclinação. Então, eu tenho que construir uma linha que passa pela origem e que tenha a mesma inclinação do que ela. Para isso, né? Digamos que essa linha é L, essa linha é L, e eu vou pedir, né, que ele seja o gráfico de uma função. Qual função? Essa função linear aqui que estou mostrando. Essa função linear, né? Ela que o que ela faz? Associa a cada real esse número aqui. Esse fator aqui que está multiplicando x, se tu está atento nas aulas, eu sei que talvez não, você está meio perdido aí. Esse número aqui representa a inclinação do gráfico associado a f, que nesse caso é uma linha. Por quê? Porque a função é linear. Então, essa função f tem esse gráfico aqui,
a línea L. Y esa línea tiene inclinación, ese número aquí, que coincide con la inclinación de la línea LAB. Ahora, sobre esa línea, yo voy a diseñar un vector. Yo quiero un vector que tenga el mismo tamaño que ese cara aquí. Digamos que ese cara mide lambda. ¿Quién es lambda? Cara, se supone que tú sabes calcular tamaño de un vector, sino ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el tamaño de ese vector? Bueno, el tamaño de ese vector sería A1 menos B1 cuadrado más A2 menos B2 cuadrado. É isso. Então, lambda é esse número. Então, sobre a linha L, que é essa aqui, tu deve construir um vetor com esse mesmo tamanho. E dá para construir, e eu construo aqui, esse pontinho aqui, é um pontinho na linha, ele está na linha. Mas esse pontinho aqui, ele se identifica com que lista? B1 menos A1, B2 menos A2. Esse pontinho está sobre essa linha. Por quê? Pelo seguinte, né? Quando x, olha isso, quando x é igual a B1 menos A1, então f de B1 menos A1, a função cuspe esse valor aqui, ó, B2 menos A2, B1 menos A1, x é esse valor aqui, ó. O sea que esse número aqui, digamos x0, né? Então, vezes x0. Esse número aqui se cancela com esse aqui. E por quê? Porque a linha, não, essa linha essa aqui não é vertical. Então, A1 é diferente de B1. Então, portanto, se cancela aqui. E, portanto, se na máquina entra B1 menos A1, a máquina cuspe B2 menos A2. Então, por isso que esse pontinho fica na linha. Beleza? E agora, eu construo um vetor com P em 0, na origem, em O, e com cabeça esse pontinho aqui. E esse pontinho se identifica com essa lista. Agora, qual é o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor tu podes provar, né? Que é lambda. E, portanto, esse vetor, né? É o vetor que terá a mesma orientação, né? Que o vetor AB. E, de fato, é equivalente, porque, por construção, ele tem o mesmo tamanho. Então, o vetor O, o vetor, esse aqui seria, esse aqui, ó. Esse vetor aqui é equivalente com o vetor AB. Esse vetor aqui é equivalente com AB. E esse vetor tem um nome. Vamos chamar de vetor ancorado atrelado a AB. Né? Beleza? E o que estou fazendo aqui? O que estou fazendo é cabeça menos cola, menos cabeça menos P. Então, o que estou dizendo é, ó, se teu vetor está livre, ancore-o. Ou seja, construa o vetor equivalente com ele que esteja ancorado. A cabeça desse vetor será cabeça menos P do vetor que estava livre. Se tu vetor está ancorado, não faça nada. Ele próprio é equivalente com ele, né? Isso aí tu também faz para R3, ou seja, digamos que A e B são pontos no espaço. Digamos que esse cara aqui, eles são pontos distintos, determinam um vetor. Como construye vetores equivalentes con él? Ya yo te dice cómo. Más dentro de esa infinidad de vectores que son equivalentes con ese vector libre, construye aquel que está ancorado, o sea, aquel que tiene P na origen. Aquí O, 0, 0, 0. A cabeza de ese vector será cabeza P, cabeza menos P. Aquí entre aspas, ¿eh?
Cabeça menos P. Então, aqui estou fazendo aqui, ó. B menos A. Pronto. É isso. A partir disso, nós vamos a dar uma receita algébrica para decidir se dois vetores dados são equivalentes ou não. Então, olha só. A receita vale para R2 e para R3. Então, dois vetores dados AB e CD, ambos no plano ou ambos no espaço, respectivamente, né? Serão equivalentes se os vetores ancorados, atrelados a eles, respectivamente, né, coincidem. Então, olha só, esse cara aqui e esse cara aqui são equivalentes se os vetores ancorados coincidem. E para que, se os vetores estão ancorados, os pés coincidem, mas as cabeças poderiam não coincidir. Mas o que estou dizendo é que, olha, dois vetores dados são equivalentes, né? Se os vetores ancorados, atrelados, são iguais. Então, por exemplo, digamos que eu te dou dois vetores. Esse vetor aqui, AB. E esse vetor aqui, CD. Eu te digo, são equivalentes. Para provar se são equivalentes, eu teria que verificar se tem a mesma orientação, se tem o mesmo tamanho. De fato, esses aí não terão a mesma orientação, mas se eu quero aplicar essa receita, né, que envolve vetores ancorados, atrelados a ele, eu teria que ancorar os vetores. Digamos que vou ancorar esse cara aqui. Né? Beleza? Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui. E vou levar ele aqui. Ó. Digamos que vou apagar aqui. Apago. E agora vou levar ele aqui. Pá, 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 pá. Pá. Pronto. Esse aí, eu vou mudar a cor. Esse aí seria O B menos A, seria esse vetor aqui. Seria esse cara aqui. O B menos A. E agora, eu vou ancorar esse cara aqui. Vou copiar. Colo aqui. Vou tirar isso aqui. Pac. Tiro isso aqui. Pac. E agora, vou mudar a cor dele. Vou colocar essa sua aqui. E vou levar aqui. Ó. Pac. Pronto. Eu construí os vetores ancorados, atrelados a esses vetores. Esse aqui seria, aqui, ó, B menos A. A cabeça é B menos A. E a cabeça desse azulzinho seria D menos C. Então, tu percebe que esses vetores ancorados não têm a mesma cabeça, não são iguais. Então, portanto, o vetor AB e o vetor CD não são equivalentes. Beleza? Então, é um critério que determina se dois vetores dados são equivalentes ou não, ou se os vetores ancorados devem ser iguais. E para que isso se tenha, as cabeças dos vetores devem ser iguais. Né? Então, segundo esse critério, nós temos uma condição necessária, mas não suficiente para que dois vetores dados, já seja em 2D ou em 3D, sejam equivalentes. Né? Os atrelados, para dois vetores serem equivalentes, os seus vetores ancorados atrelados, eles deveriam descansar sobre uma mesma linha, né? Que passe pela origem. Vamos fazer isso em R3. Vamos fazer isso em R2. Se eu te mostro aqui GeoGebra, deixa abrir outra página, outro GeoGebra aqui, para fazer que tu veja aí. Então, vamos lá. Digamos que eu te dou esse vetor aqui, A, B. Então, aqui, C, D. Vou construir os vetores. CD, CD. Eu te pergunto, são equivalentes? São equivalentes esses vetores? Então, agora, em vez de tratar com esses vetores, vou tratar com seus vetores ancorados. Então, eu digo aqui, vetor. Vetor. Ponto inicial é o 0, 0, né? 0, 0. Espera aí. E o ponto final seria B menos A.
Pronto. Esse vetor aqui é o vetor ancorado, atrelado a esse aqui, ó. No sentido atrelado, como assim? Que é o equivalente com esse cara aqui, porém está preso na origem. Beleza? Olha aqui, se eu movimento esse cara aqui, ó, movimento esse vetor, ó, pá, pá. Então vamos deixar como ele estava. Pronto. Vou mudar esse carinha aqui. Vamos chamar de W. Então agora vou ancorar esse cara aqui. Então tu diz vetor 0, 0. E a cabeça seria D menos C. D menos C. Pronto. Esse é o vetor que chamou de A. Beleza? Aqui vou colocar aqui ele, ó. Vou cambiar, vou mudar a cor. Vou deixar assim. E esse cara aqui é o W. Vamos chamar de vermelho aqui. E esse cara aqui, vamos deixar ele de pretinho. Pronto. Então, por exemplo, olha só. Então, esses vetores não são equivalentes. ¿Por quê? Porque uma condição necessária é que exista uma linha, né, que sobre a qual esses dois vetores descansem. E esses dois vetores não descansam sobre uma mesma linha. Então, olha só. ¡Pac! Opa! Esses dois vetores aqui, A, B e C, D, sí, a priori parecem equivalentes. ¿Por quê? Porque se os vetores ancorados, atrelados a eles, descansam sobre uma mesma linha que passa pela origem. Beleza? É isso, né? O sea, esses vetores descansam. Aqui, vou construir um pontinho aqui é zero. Eu vou construir a linha que passa por esses dois pontos aqui. Pá, pá. Então, parece. Só aumentar aqui. Parece que o vetor A e o vetor W descansam sobre a linha que passa por esse ponto aqui, que é a origem, e pelo ponto E. Existe pelo menos uma linha que sobre a qual esses dois pontos descansam, esses dois vetores descansam. Se eu movo esse vetor aqui, ó, já tenho que esse aqui é W, e esse aqui é A. Então, olha só. Existe uma linha sobre a qual W descansa, mas essa linha não é igual à linha que passa pela origem sobre a qual A descansa. E, portanto, os vetores dados não são equivalentes. Né? Uma condição necessária, porém, não é suficiente. Beleza? Ok. Vamos voltar ao PDF. Então, tem um critério aí que determina quando é que dois vetores dados são equivalentes ou não. Esse critério serve no espaço e no plano. Então, vamos lá. Continuemos. Então, por exemplo, nessa figura aí que se está mostrando, o vetor AB e o vetor CD não são equivalentes. Por quê? Porque esses vetores ancorados, atrelados, não ficam sobre uma mesma linha que passa pela origem. Olha só, essa linha aqui, ó, contém nessa linha o vetor ancorado equivalente com AB descansa sobre essa linha, a linha L, e o vetor CD descansa sobre essa linha que passa pela origem. Então, essa linha não é igual à linha, vamos colocar ele baixo. Então, não existe uma linha que passe pela origem sobre a qual esses dois vetores, 0b menos a e 0 e o d menos c, ou seja, o b menos a e o d menos c, não descansam sobre uma mesma linha que passa pela origem, descansam sobre duas linhas diferentes. Portanto, o vetor AB, né, não é equivalente com o vetor CD, beleza? Ok. No que sigue, nós vamos fornecer um critério geométrico para decidir sobre a orientação de dois vetores que estejam no plano cartesiano, né? Então, eu vou estabelecer um critério geométrico para decidir se dois vetores dados no plano cartesiano são ou não se são ou não igualmente orientados, beleza? Então, vamos lá. Esse critério, né, vai implicar ângulos. O ângulo de um vetor. De fato, esse critério
En ese criterio aparece una definición. Entonces, definición. Vamos primero a definir o que significa a direção do vetor. ¿Sí? Entonces, primero, fixe cualquier vetor no nulo. Y a partir de ahora, pues nuestros vetores siempre estarán presos na origem, ou seja, ancorados. Porque se o vetor não estiver ancorado, ancore-o, construindo aquele vetor equivalente com esse dado, porém que esteja com P zero. Então, de aqui por diante, se eu não falar outra coisa, os nossos vetores sempre estarão ancorados. Eu fixo um vetor no nulo, 0, 0x, no plano. O critério vamos fornecer inicialmente para vetores no plano. Então, defina-se a direção do vetor 0x, ou OX, né? OX, como sendo o ângulo aqui em 0, 2π, medido em relação ao semi-eixo positivo x no sentido anti-horário. Então, olha só, defina-se a direção do vetor OX como sendo o ângulo entre 0 e 2π, medido em relação ao semi-eixo positivo x no sentido anti-horário. O símbolo que iremos usar para a direção do vetor é θx. Esse símbolo indica a direção de um vetor. Agora, dois vetores não nulos, OX e OY, ambos no plano, terão a mesma direção se a direção de x coincide com a direção de y. E terão direções opostas se o módulo da diferença das direções desses vetores é igual a π radianos. Beleza? Então, olha só. Digamos que tu tem aqui um vetor. Aqui. Digamos um vetor OX. OX. Aqui é eixo X, eixo Y, eixo X. Então, a partir tu vai medir, né? Pá! Esse cara aqui é θx. É o ângulo medido em relação ao semi-eixo positivo, né, no sentido anti-horário. Desse eu te mostro em GeoGebra como que esse negócio vai se ver. Então, aqui com qualquer vetor, né? Não nulo. Então, o GeoGebra te permite medir, né? Ou seja, a direção desse cara aqui, ó. O GeoGebra te diz aqui, ó, 135,5 graus. Da forma como eu defini esse troço, né? Parece que o ângulo eu tenho que medir em radianos. Eu tenho que passar de graus para radianos, mas tudo bem, inicialmente eu te dei isso que tu fazes em graus. Sem problema aí. Então, a direção desse cara aqui seria 133,38 graus, né? É o ângulo medido em relação ao semi-eixo positivo x. Então, se, por exemplo, se o pontinho fica aqui no eixo y, a direção dele é 90 graus. Se ele fica no eixo x, a direção é 0 graus. E agora, se eu estou movimentando, fica aqui, ó, 194,004 graus. Beleza? Então, o GeoGebra te está indicando quem é a direção desses vetores, né, que se estão indicando aí. Inicialmente, temos essa definição para vetores no plano cartesiano. Então, a ideia é que um vetor no plano, ele fica determinado pelo seu tamanho e sua direção, né? Então, vamos ver como que o conceito de direção nos permite establecer esse negócio de que dois vetores tenham a mesma orientação. Então, vamos lá. Ah, tem um exercício aí, né? Que é o seguinte. O exercício diz assim. Ah, por exemplo, esses vetores aí, θx e θ, o vetor OX e OY, eles têm a mesma direção. Embora eu
eu só fiz isso, né? Parece que as direções são diferentes pelo tamanho dos ângulos. Eu só fiz isso para dar um destaque. Mas, de fato, os vetores que estão sendo mostrados aí na tela têm a mesma direção. E direções opostas, por exemplo, seria um vetor assim. Então, aqui tu mide o ângulo, aqui, ¡pac! Digamos que ese seja o vetor com cabeça Z. Então, θ Z, a diferença entre θ Z menos θ X dá um ângulo de 130 graus. Então, portanto, o vetor OC tem a direção oposta ao vetor OX. Então, estou pedindo, né, que determinem a direção dos vetores 1, 2 e 5 menos 1, respectivamente. Então, tem que dar o jeito, né? Aqui, ó. Por exemplo, ¡pac! Esse vetor 1, 2, ele tem direção de 63,43 graus. Professor, como que eu faço isso? Ah, meu filho, vai lá, vamos ver. O vetor 5 menos 1, ou seja, o vetor que está ancorado em 0 e cabeça em 5 menos 1. Esse vetor tem direção 348,69 graus. Então, o vetor OA e o vetor OC, de fato, não têm a mesma direção. Beleza, então voltemos ao PDF. Nessa figura aqui, que tu está vendo, né, na tua tela de teu computador, ou teu tablet, ou teu celular, se mostram três vetores. O vetor OB, o vetor OC e o vetor OD. Esses três vetores, né, não têm a mesma direção. Por quê? Porque θ beta é diferente de θ delta. Né? Aí se está indicando que os três vetores têm direções diferentes. Beleza. Paralelismo de vetores em R2. Então, eu vou definir o que significa que dois vetores não nulos em R2 sejam paralelos. Então, dois vetores não nulos, OX e OY, no plano, se dizem paralelos, o que se indica por OX, o sea, por ese símbolo aquí. El símbolo aquí indica que los vectores dados son paralelos. Dos barrinhas así. Entonces, los vectores son paralelos. Esos vectores tienen que ser no nulos ambos. O sea, ninguno de ellos puede ser a Z0, a Z nula. Son paralelos si ellos tiverem a mesma direção ou as direções opostas. Então, de novo, eu repito, aparecem conceitos e tu tem que começar aqui, ó, engolir esses conceitos. Estou mostrando uma figura, nessa figura, estou mostrando dois vetores paralelos, o vetor OX, ou seja, o vetor OX paralelo ao vetor OY, e o vetor OZ, né, também é paralelo a esses dois vetores. Acontece que o OZ tem só que a direção dele é oposta. Né? A direção dele é oposta. E aí tu não pode falar que, que não, a direção é oposta porque a cabeça dele aponta num sentido. Sim, tudo bem. Mas tem que, se falar a direção envolve ângulo. Beleza? Envolve ângulo. Então não dá para tu estar inventando coisas. Envolve ângulo. Há uma relação entre a cabeça de um vetor e sua direção. Então, digamos que tu fixa qualquer vector não nulo. Fixe qualquer vector não nulo OX no plano. Então, suponha que esse cara aqui é diferente do vetor 0. Isso é só para indicar que o vetor não é a z nula. Então, há uma relação. Então, digamos que tu está aqui. Ó. Digamos, uma situação seria essa aqui. Digamos que tu tem esse vetor aqui.
Esse aqui, O, que está ancorado, aqui é a cabeça dele, né? A cabeça dele se identifica com a lista X1, X2, tu marca a direção, dá para marcar, né? Tu diz, ah, não, um ângulo que em relação, né, ao semi-eixo positivo X, ele se mide em sentido contrário ao ponteiro do relógio, né? Ao movimento do ponteiro do relógio, vai em sentido contrário. Então, esse aqui seria θ X, seria a direção. Então, há uma relação entre esse θ X e a cabeça do vetor. E qual é a relação? Esse alfa aqui é θx, viu? Esse alfa aqui é θx. Há uma relação, qual é a relação? X1, que é a primeira entrada da cabeça do vetor, é que é igual ao produto de o tamanho do vetor vezes o cosseno da direção do vetor. E quem seria y1? Ah, desculpa, aqui é x1, y1. E agora, a segunda entrada do vetor, da cabeça do vetor, é que o produto entre quem? O tamanho do vetor vezes o seno da direção do vetor. Então, dessa forma, né, se relacionam a direção e a cabeça do vetor. Há uma relação entre direção e a cabeça do vetor. Agora, também há uma relação, né, que envolve o quociente das entradas do vetor. Tangente da direção é igual a esse número aqui. De fato, essa aqui é importante, porque ela vai te permitir calcular a direção do vetor. GeoGebra estava te calculando lá, mas eu vou querer que tu faça isso sim, GeoGebra também, né? É bom, né? E depois usa GeoGebra, né? Mas tem que aprender por que isso, por que GeoGebra está fazendo isso. Essa relação aqui entre a tangente da direção e esse quociente aqui te permite achar esse valor aqui. Então, pensa aí, que eu te coloco uma figurinha, né, para tu te ajudar, né? Trigonometria da escola. Trigonometria da escola. Então, eu vou deixar por aí, né? Eu acho que é um bom resumo da aula número 15. À noite eu não consegui ministrar essa aula porque houve prova. Beleza? Então é isso.